Olá, eu sou Nica Fernandes e eu vou compartilhar aqui hoje o segundo vídeo sobre o livro Educando Meninos, de James Dobson. Eu escolhi esse livro porque eu sou mãe de 2 meninos e o livro é tão bom que eu dividi ele em 2 partes. Eu não consegui fazer tudo num vídeo só. Sabe aqueles livros que a gente vai grifando tudo? Então, esse livro ganhou meu coração. Eu acredito que ele tenha sido o melhor livro que eu li este ano. E ele fala sobre o desafio de criar a nova geração de homens e começa contextualizando sobre a diferença entre os meninos e as meninas. Os meninos mais sapecas, travessos, ousados, assumem mais riscos desde pequenos. E ele contou uma história que eu quase não acreditei. Uma família que tinha gêmeos, 2 meninos gêmeos, e a mãe estava separando o feijão e o pai comentou antes de sair de casa para o trabalho: fica de olho nesses meninos perto do feijão. E na verdade isso foi um gatilho para eles colocarem o feijão dentro do nariz. E a mãe não conseguiu tirar, ela descobriu, mas ela não conseguiu tirar. E o feijão chegou a brotar dentro do nariz de um deles. Essa situação muito típica de família que tem criança pequena e principalmente de meninos travessos. Mas o que tem dentro desses meninos que tem tanta dificuldade de seguir regras, ouvir os pais, serem obedientes? O autor comenta que vai desde a parte fisiológica, desde a formação do menino, existe uma série de características que formam a criança, o menino, muito diferente das meninas em alguns aspectos, e nós vamos falar sobre eles. Os meninos são tão diferentes, primeiro pela sua estrutura neurológica. No livro, se você tiver interesse em ler, ele dá o detalhe de como essa formação é feita, e também por causa de questões hormonais. E aí, tendo esses elementos fisiológicos, algumas coisas são mais difíceis de controlar. A gente sabe que existe uma movimentação na sociedade que traz até essa questão do gênero como algo que deveria ser aberto, mas a própria natureza humana, e a divina também são mais fortes que esse tipo de movimento. E aí o autor conta que aconteceu nos Estados Unidos um direcionamento para as empresas que trabalhavam com itens infantis não distinguirem o gênero, dos seus produtos, da sua forma de exposição. Então, os brinquedos, eles eram desclassificados por gênero, vamos dizer assim, não tinha caracterização. E isso não aumentou as vendas, não foi algo que teve sucesso, pelo contrário, as empresas investiram em pesquisas. Na verdade, todo o livro é baseado em pesquisa e essa especificamente foi feita com 10.000 amostras, e foi realmente constatado que a distinção do gênero dentro da loja é favorável tanto para a criança fazer a sua escolha quanto para o aumento da venda na loja. Então isso foi argumentado e voltou a ser usado, a caracterização, os brinquedos de azul, para os meninos e os rosas para as meninas, e a sinalização, e voltou a ser como era antes. Mas então o que acontece na formação dos meninos para ser tão diferente? A primeira questão que o autor trouxe é a testosterona. Lá na formação, no feto, ainda dentro da barriga da mãe, existe uma carga gigantesca de testosterona, que vai desestruturar, que vai direcionar a formação neural dessa criança, muda até a cor, para vocês terem ideia do impacto que essa carga de hormônio acontece. E depois, no desenvolvimento, dessa criança, e depois como homem, toda essa carga de testosterona, ela produz uma dificuldade no gerenciamento das emoções. Então, por isso que o homem tem a tendência a ser um pouco mais racional. A segunda carga intensa de testosterona acontece na puberdade, que é quando vem aquela questão dos pelos, na mudança da voz, a gente percebe uma transição, uma fase de transição, e comportamental muito mais.
É justamente por causa dessa carga de testosterona que os meninos têm mais tendência a correr riscos, a brigar, a ir ao enfrentamento, e pode ser entre eles ou até mesmo com os pais. É um momento então delicado para toda a família. Por outro lado, toda essa testosterona no corpo do menino ajuda ele na solução de problemas, inclusive matemáticos, na interpretação de disciplinas mais técnicas como ciência, física e química. Então, com certeza isso não pode ser olhado somente pelo aspecto negativo. O Dr. James Dobson traz uma questão: por que falar sobre a educação de meninos? E as meninas? Com certeza as meninas têm as suas dificuldades, mas ele considera que as dificuldades dos meninos são ainda maiores. Toda essa questão hormonal e esse desequilíbrio, em algumas fases, esses desafios que os meninos passam até mesmo na escola, ele trouxe um contexto bem grave que acontece nos Estados Unidos, mas que provavelmente aconteça aqui no Brasil também, sobre as dificuldades de relacionamento entre os meninos na escola, essas características que o menino tem de ser mais tendencioso à luta, a brigas, ou mais competitivos no esporte. Tudo isso gera muitas vezes um desequilíbrio emocional numa criança que não está preparada para a derrota, numa criança que ainda precisa de apoio familiar e não tem, e aí acaba trazendo as suas emoções de uma forma introspectiva e levando até ao suicídio, a situações extremamente graves. Então ele traz um alerta para a educação dos meninos aqui. Ele faz um apelo aos pais, no final até eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre a gente olhar, dar atenção para todos os sinais que os nossos filhos possam trazer com relação a comportamento e emoções. E ainda traz a questão fisiológica, que os meninos têm uma tendência maior a ter alguns tipos de doenças, até no desenvolvimento da maturidade e na velhice, mas eles têm mais probabilidade de ter doenças como autismo, esquizofrenia, vícios alcoólicos e sexuais como pornografia e até mesmo comportamentos criminais. As estatísticas são muito maiores de crimes masculinos, então realmente precisamos cuidar dos nossos meninos para evitar problemas muito mais sérios lá na frente. Essa questão do convívio na escola, ele trouxe o exemplo de um menino que tinha uma família sadia, ele também era um menino sadio, emocionalmente falando, só que durante algum período ele se fechou, ele ia para o quarto sozinho, não compartilhava mais o que acontecia na escola com os pais, e a mãe, percebendo isso, fez um movimento de descobrir o que estava acontecendo. Ela realmente foi até o final da história. E ele acabou se abrindo, contando que estava sendo criticado, debochado, na verdade, por um colega, porque ele tinha orelhas grandes. Então, toda vez que ele passava por esse colega, o menino, fazia o movimento das orelhas, colocava os pés para ele tropeçar e cair. Ele era ridicularizado. Isso, mesmo numa base familiar muito boa, afetou muito esse menino. E ele chegou ao ponto de dizer que estava pensando em se matar. E aí o autor vai fundo nessa história. Ele orientou a mãe a conversar com a outra mãe, não de uma forma agressiva, mas que juntas pudessem encontrar uma solução para esse problema. E sim, foi resolvido, Essa mãe tratou com o filho dele e a situação foi resolvida. Mas ele diz que não tendo essa resposta positiva, a nossa atitude deve ser trocar de escola, trocar de bairro, trocar de cidade, inclusive, porque não tem outra forma da gente proteger os nossos filhos se não tomando atitudes corretas na hora certa. Ele trouxe num tom até de alarme, as incidências de suicídio e de crimes, de adolescentes que cometem crimes, até coisas absurdas, é muito alta nos Estados Unidos. Então ele faz esse alerta. E eu acho que cabe pra gente também. Ele fala o quanto que é importante a gente fazer um real investimento nos nossos filhos enquanto eles estão ainda nessa fase, na infância.
Ele trouxe de novo várias estatísticas sobre crimes, sobre realidades pesadas, né, por causa de negligência familiar. Então a gente precisa realmente estar atento a tudo isso. E aí, então, ele entra em 2 capítulos falando da importância do pai, da figura paterna na formação do menino. Enquanto a mãe, ela é super importante nas primeiras fases da infância, né, até os 5, 6 anos, e tem um capítulo só para as mães, os pais são muito importantes, desde o início ele fala, mas a partir dos 6, 7 anos e com certeza a fase da puberdade é a fase mais importante para a presença do pai. Então o pai precisa ter boas condutas, precisa ser o exemplo, e ele fala exemplo tanto na questão de integridade. Ele comentou sobre um time de basquete que teve um jogador que estava fora da faixa etária permitida dentro do jogo por 45 segundos. Esse técnico retirou o jogador e a equipe toda foi vitoriosa, mas ele devolveu o troféu porque ele disse que perante as regras do jogo, aquele jogador esteve por aqueles 45 minutos de forma ilegal. Então o time não era digno, não merecia receber o troféu. Então é uma atitude de caráter muito difícil de tomar, né? Era um momento de vitória. Ele trouxe esse exemplo para a gente enxergar que mesmo em situações onde a gente acredita que pode ter dupla interpretação, pode ser que não seja bem assim, mas a gente precisa se posicionar pela postura correta, pelo que é certo diante dos homens e diante de Deus. E aí então eu faço a pergunta aos pais, aos homens: vocês sabem exatamente qual é o papel de vocês na formação dos filhos? O autor comenta que muitas vezes os próprios pais estão perdidos, não receberam dos seus pais esse exemplo, essa postura, não sabem exatamente quando disciplinar, quando dar amor, quando recuar, e aí vive uma confusão. Então é necessário que os pais primeiro busquem em Deus, na Bíblia e até mesmo, se preciso, com especialistas, psicólogos, educadores, busquem neles para que eles tenham uma perspectiva, né, para que eles enxerguem qual é a sua posição como homens, pais, né, responsáveis pelos seus filhos. E aí então eles podem modelar, treinar os seus filhos para que sejam homens de caráter, porque é legal que esses homens, né, formados com os princípios corretos, vão ser bons maridos, bons homens no trabalho, né, homens honestos em tudo que fazem. Então isso é bom para a sociedade, né, não só para a família, não só para esse homem que está em crescimento, mas também para todos. Sabe aquela frase, o meu pai sempre me disse tal coisa? Então, é porque aquilo que o pai fala realmente marca na memória da criança. E é preciso falar muitas vezes, né? Não só uma vez. Então, por um lado, o homem precisa ter um comportamento que seja exemplo, né? Que a criança possa se espelhar para depois repetir isso lá fora. Mas também com palavras, né? E essas palavras de forma repetida. Então, os pais precisam inculcar na cabeça dos seus meninos, dos seus filhos, os seus valores, os valores bíblicos, aquilo que a família compartilha, acredita. Porque é constatado, ele traz as pesquisas, né, que na falta de um exemplo, de um bom pai, as crianças têm a tendência a seguir modelos defeituosos. E agora, então, falando para as mães, me vi nesse papel, né, de mãe de menino. Desde o ventre, a gente sabe que existe uma carga emocional que a mãe transfere para o feto, né, e depois com o nascimento também. Então, o autor traz a importância desse toque físico, desse carinho, desse papel de estar presente. E isso mexeu tanto comigo, porque a gente não imagina a falta que essa presença da mãe faz nos primeiros anos da criança.
ele traz várias estatísticas e chega a doer. Isso tem impacto também até em alguns tipos de doenças cardíacas, que esses meninos na fase adulta podem vir a desenvolver por causa de uma deficiência, de uma falta de afeto que aconteceu lá nos primeiros anos. E aí ele trouxe uma questão bem polêmica, que é a creche. A gente sempre fica com pesar de deixar os filhos na creche. A gente sente falta da criança, é um sofrimento para a criança e para a mãe. Eu vivi isso. E ele, como especialista, ele é contra. Ele disse que a creche precisa ser a última alternativa. Ainda que a família precise se reorganizar financeiramente, abrir mão de algumas coisas, né, de algumas experiências, de alguns confortos, mas ele fala que vale a pena, que dar atenção, né, que dar o suporte, que entregar toda essa atenção que a criança precisa nos primeiros anos, precisa ser a coisa mais importante que a gente faz. Depois, quando esses meninos começam a crescer, a gente tem a impressão de que eles não conseguem nos escutar. E ele fala que realmente é verdade, a criança tem dificuldade, o menino tem mais dificuldade de escutar a mãe. Por isso, quando a gente precisa passar alguma mensagem importante, a gente precisa tocar na criança, né? Encostar, segurar e falar olhando nos olhos dela, para que possa absorver tudo que a gente precisa comunicar. E essa criança cresce e principalmente quando entra na puberdade, numa fase um pouco mais crítica, como é que a mãe consegue ser ouvida? Tem alguns lares que realmente entram no caos. E ele fala de 4 momentos muito importantes para a família toda estar reunida. E só o fato da presença de todos já vai minimizar os efeitos da puberdade. E esses momentos são pela manhã, no café da manhã, no almoço, depois da escola e no jantar. Além disso, ficar bem atento aos sinais de mudança de comportamento que esse menino na puberdade pode estar vivendo. Dar atenção, conversar, né? E muitas vezes até insistir para entender o contexto da situação, brincar, se divertir, participar das particularidades, dos momentos que esses meninos estão vivendo, se interessar de verdade. Ele trouxe um exemplo de um pai que não era muito presente e o menino tinha uma final de campeonato e o pai disse que iria, né? E foi lá, ficou 10 minutos e saiu. Ele trouxe outros exemplos que muitas vezes a gente faz também, né? Vai assistir o treino, né? Eu vivo isso. Vai assistir o treino dos meninos e já aproveita e resolve alguma coisa do trabalho, já faz uma reunião online, já responde mensagens do WhatsApp e a gente não dá aquela atenção verdadeira, plena. O nosso interesse pelo que o menino está vivendo não é completo. Gente, por incrível que pareça, mesmo nessa fase difícil, só o fato de ter esses momentos presentes, esses 4 momentos em casa, né, e essa atenção, diminuiu drasticamente a probabilidade do uso de drogas, envolvimento em crime e até problemas psicológicos dessa fase que os meninos passam. E aí, para encerrar, eu vou ler um trecho do livro que mais me marcou até agora. Sua tarefa como mãe, em conjunto com seu marido, é construir um homem com as matérias-primas disponíveis nesse menino encantador, pedra após pedra. Não suponha nem por um momento que você pode fazer o que quiser, sem sérias consequências para ele. Eu creio que essa tarefa deve ser sua prioridade máxima durante certo tempo. Ela não vai durar para sempre. Antes que perceba, essa criança a seus pés vai tornar-se um jovem que fará as malas e dará seus primeiros passos vacilantes para entrar no mundo adulto. Daí então é a sua vez. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Eu espero que vocês leiam o livro,
porque é muito importante. Essa mensagem precisa avançar no coração de vocês. Até a próxima!